Oiê! Desejo que você esteja muito bem. Então, né, antes da gente começar o Reconheça 4, que é o Reconheça a sua dualidade, eu vim deixar uma tarefinha de casa para você. Literalmente uma tarefinha, você vai precisar responder um questionário para você mesma, não é para mim. Muito bem, eu estou deixando aqui anexo a essa gravação um arquivo em Excel de um teste chamado Reconheça Sua Deusa Interior. Muito bem, essa vai ser uma ferramenta riquíssima, importantíssima para o nosso encontro falando de reconhecimento de dualidade, tá? Então, faça, é necessário que você faça. Você não precisa me falar o resultado, não precisa escrever no grupo o resultado, nada disso. Até mesmo só fazer já é suficiente. Esse resultado, na verdade, efetivamente, sabendo o resultado, só no final comigo eu conto. Os números que você terá não vão ser claros para você qual resultado será, tudo bem? Mas eu preciso que você faça. Siga as orientações lá no arquivo, é um arquivo de Excel, ele possui várias fórmulas, eles vão calcular tudo sozinho, você não precisa se preocupar em nada mais que preencher de forma extremamente sincera, e isso aqui é fundamental, tá bom? O preenchimento é feito por linha, tá? Eu já vou mostrar para você como é que vai ser. Então, o resultado vai se dar de 6 formas, você terá 6 resultados, né? E esses resultados combinados é que te darão qual é a sua deusa interior. Lindo, né? Muito bem. Antes de abrir o arquivo de Excel aqui para te mostrar, eu quero te falar da necessidade de fazermos esse teste. A princípio, ele vai ficar com cara de teste de revista Capricho, você lembra? Se você não é dessa época, esquece. Enfim, existe dentro dos estudos de psicologia feminina alguns psicanalistas e psicólogos que foram a fundo. Mas, claro, a gente está falando de psicanalistas, de cientistas de forma geral, que vêm aqui do Ocidente, né? Então, a gente vai ter um entendimento de que toda a carga cultural, social e religiosa vai embasar esses estudos, tudo bem? Então, quando nós formos fazer o teste de Deus interior, a gente vai trabalhar os arquétipos das deusas greco-romanas, tá bom? Então, a gente vai brincar na mitologia greco-romana para entender esses arquétipos internos e como funciona a minha força feminina, o combo das minhas características que formam a minha força feminina. Eu não tirei esse teste da cartola, tudo bem? Esse teste é desse livro aqui, ó, A Deusa Interior, tá? Isso é um guia fantástico para entender melhor os conceitos do que é a força feminina, tá? Ele é feito por 2 psicanalistas, a Jennifer e o Roger Ruger, eles são um casal que estruturaram o comportamento feminino através correlacionaram o comportamento feminino pela mitologia grega. Então, a gente tem 6 deusas aí, né? A Atena, a Afrodite, a Deméter, a Ártemis, a Hera e a Perséfone, tá? Mas, Anis, não sei nada dessa mitologia. Ok, coloquei um resumo lá na apostila e a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, tá? Anis, eu nem sigo essa mitologia, eu gosto mais de outras mitologias, de outros panteões. Não tem problema. Aqui a gente está falando de arquétipo, lembra? Inclusive, aqui no Brasil, muito fortemente, a gente tem um panteão africano que converge muito, muito bem com essas 6 gregas, né? Então,
Sim, a gente consegue fazer conexões com essas 6 deusas africanas também, tá? Mas isso fica para aula, certo? Eu queria só mostrar para vocês a importância de fazer esse estudo, de reconhecer a sua deusa interior arquetípica, e que vai te dar base para entender como funciona a sua força feminina no dia a dia, no cotidiano, para que você vá além e expanda com essa base. Base desse livro, se você sentir de comprar, ok, não é necessário, não, eu recomendo, mas ele é um estudo, tá? É bem profundo mesmo, tem bastante conteúdo riquíssimo, mas é ele quem embasa esse teste, tá certo? E aí agora eu vou partilhar com você esse arquivo que eu fiz para você entender melhor como é esse questionário, né? Por qual deusa você é regina? Logicamente, lembrando que a gente está falando de um panteão grego, e muitas vezes até em alguma parte romana também, tá? Lembrando que essas questões que vocês vão ler, eles estão bastante adaptadas, o texto original, para ter leituras mais contemporâneas, né? Inclusive abarcando o assunto do LGBTQIAPN+, né? Dessa comunidade que você, inclusive, pode fazer parte. Então, a gente contextualizou aqui, certo? Orientações, né? Como se trata de uma escala simples de autoclassificação, você precisa ser honesta, tá? É muito importante que você avalie cada questão com a sua intensidade, respeitando os traços de personalidade, questões, inclusive, que estão aí reprimidas, feridas e tudo mais, tá? Quanto mais sincera você for, melhor vai ser o resultado. E aí, como vai funcionar exatamente isso, né? Você vai entender que cada questão é uma linha que tem 6 afirmações. E aí você vai pontuar essas afirmações com uma escala de 1, 2, 3, sendo que 1 se aplica ligeiramente a você, aquela afirmação, 2 se aplica em parte, 3 se aplica totalmente, inclusive 0 para se não aplicar de jeito nenhum, tá bom? Então, você usa essa escala para responder. Cada afirmação que você ler lá, você vai dar uma nota do ladinho. E aí, essas respostas lá no final vão ser calculadas e você vai ter 6 resultados. Tudo bem? Vou trocar aqui para você ver. Então, a primeira questão é relacionada à aparência, a minha aparência. Tudo bem? Então tá, lá. Primeira questão. Estar vestida e maquiada me dá segurança para enfrentar o mundo. Isso é uma verdade plena para você? Você pontua 3 aqui do lado. Isso é uma verdade mal ou menos? Depende? 2. Isso, na maioria das vezes, não tem nada a ver com você? 1. Se você nem é assunto para você, coloca 0. E aí você vai para a segunda coluna. Eu gosto de me arrumar e me mostrar atraente. Na mesma escala, 0, 1, 2, 3. E assim por diante. Respondeu 6 questões relacionadas à aparência. Muito bem. Então, você vem aqui, linha 2. Sobre o meu corpo. Eu me inclino a não pensar sobre o meu corpo. Quanto isso é verdadeiro para você, você põe a nota de 0, 1, 2 e 3. E, da mesma forma, segue respondendo na linha. Tudo bem? E vai respondendo. São aí 14 questões. Quando você responder tudo, você vai ter uma resposta pronta, calculada. Você não precisa calcular nada. São esses 6 indicadores que são as respostas. Tudo bem? Esses são as 6 respostas. O que significa? O resultado 1 vai dar 30, o resultado 2 vai dar 10, o resultado 3 vai dar 18, o resultado 4 vai dar
3, 2 e assim por diante. Eu quero que você anote quais foram os resultados. O resultado 1 deu tal valor, aqui no total, resultado 2 tal valor, o 3 tal valor e assim por diante. É isso que eu preciso. Tudo bem? Você não vai ter resultado de nada, porque a gente vai ver juntas! Uau! Potentíssimo! Ah, não tem graça se eu explicar agora, se eu contar tudo agora. Vai ficar muito óbvio. E o legal é nós vivermos essa experiência de reconhecer a Deus interior juntas. Tá bom? Ficou claro para você, mulher? Se você tiver qualquer dúvida, você coloca lá no grupo de comunicação ou mesmo me chama no PV, ok? Essa explicação, logo você vai entender por que reconhecer sua deusa interior e você vai identificar partes da sua dualidade que você vai ver e vai reconhecer na próxima aula aqui no Reconheça 4. Combinado? Então, até lá!